Deus lhe conceda um domingo muito agradável. Abra sua Bíblia em Mateus 6, 5 e 6. Mateus, capítulo 6. Cinco e 6 diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Amém. Esse sermão, ou melhor, esse ensino faz parte do Sermão do Monte. Naquele dia que Jesus ensinou para os seus discípulos, talvez tenha passado um longo tempo ali com eles, ensinou sobre muitas coisas e ensinou como se deveria orar, ou qual seria a postura daquele que conhece a Deus, que busca a presença de Deus. Então, por que ele falou no verso 5 sobre hipocrisia e depois como que deveria ser? Naqueles dias, os fariseus, que eram a classe religiosa e que era mais chegada ao povo, tinham o hábito de orar nas pontas das praças e nas sinagogas, buscavam os primeiros lugares e na hora de orar ficavam de pé. E Jesus, ele traz um formato diferente. Por quê? Porque Jesus conhecia o coração daqueles fariseus. Então, por isso que ele chamou de hipocrisia, os hipócritas. Então, o que é hipocrisia? É uma representação, é uma encenação, é um teatro. Quando ele chamou os religiosos da sua época, eu diria, não todos, porque certamente havia homens tementes a Deus e piedosos no meio dos fariseus, mas a sua maioria era de pessoas que culturalmente, passando de um para outro, aprendeu e gostava de ser aplaudido, gostava de ser reconhecido, das pessoas acenarem para eles nas pontas das praças onde eles estavam orando e fazendo aqueles gestos, ou nas sinagogas, ficando diferentes dos outros, enquanto os outros estavam sentados ou ajoelhados, eles estavam de pé, como se fossem mais santos do que os outros. Então, eles puxavam a atenção. Então, isso era uma representação, não era algo que estava no coração, não era algo verdadeiro que existia naquele coração. Era uma forma de se mostrar, de simular, de se apresentar para as pessoas. Então, havia a intenção de impressionar as pessoas. Por isso que o Senhor Jesus falou: digo que eles já receberam a recompensa. O que eles queriam? Se mostrar, serem vistos? Eles conseguiram, isso eles tinham. A atenção dos homens e a admiração, eles conseguiram. Só. Ponto. Aí Jesus, ele vai dizer, ele vai mostrar um contraste. Porque primeiro ele deu essa advertência que os discípulos não deveriam orar como os hipócritas. Os hipócritas tinham essa postura.
postura que eles praticavam diariamente, era algo já cultural. E Jesus mostra o contraste no verso 6, diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Agora ele coloca o oposto. Olha, é um contraste. Em vez de você estar imitando, porque a gente aprende às vezes por imitação, e até mesmo uma coisa errada, você pode aprender por imitação. Se uma pessoa faz parte de uma religião, ela aprende aquilo por imitação e vai replicando a vida dela toda, não sabe nem porquê, mas ela aprendeu que era daquele jeito e vai fazendo. Aí Jesus, ele dá um basta para os seus discípulos, dizendo: olha, a coisa não deve ser assim. E mostra, eles fazem isso por esse motivo, totalmente errado. Vocês vão fazer desta forma, esse é o motivo correto. Então, ele diz: você deve entrar no seu quarto, deve fechar a porta, orar ao teu pai que vê em secreto. Então, basicamente 3 coisas ele diz: entrar no quarto, fechar a porta e orar a teu pai. O quarto é uma figura. Por quê? Nos tempos antigos, e a palavra aqui é tameion, que significa dizer nada mais, nada menos do que uma despensa, nem quarto de dormir, uma despensa onde se guardava o material. Algumas casas, mais simples ou não, tinham esse local e fechado a chave, porque ali tinha o quê? O mantimento e algumas coisas que o dono da casa guardava, coisas preciosas. Então, era um local reservado. Jesus usa essa figura dizendo: esse é o quarto secreto, não é uma esquina. Nesse local há discrição, não tem visibilidade, né? Mas você terá ali a aprovação de Deus. Você não terá aplausos, nem reconhecimento. As pessoas nem irão saber que você está ali. É um lugar de humildade, mas não de vaidade. Despida a vaidade. Os fariseus, eles gostavam de serem vistos, dos aplausos, dos elogios. O quarto não tinha visibilidade humana, era só você e o alvo, Deus, acabou. Não era visto pelos homens. E quem entrava ali deveria entrar com um interesse de coração para coração e não exterior, porque ele não ia ter pessoas vendo. No quarto, a única coisa que havia ali era a morte da vaidade, do orgulho, sem plateia. Mas era o lugar de íntima comunhão com Deus. Entrar no quarto e fechar a porta representava a intimidade mesmo. Era uma audiência. Você entrou ali e ninguém mais nem sabia, porque as pessoas não iriam bater naquela porta, porque era reservada, só ia ali quem tinha chave. E quem tinha chave abriu e fechou por dentro, ninguém mais podia entrar. E ninguém ia saber que ele estava ali. Era ele e Deus. Então, a atenção era exclusiva para o Pai. O que a gente via ali, o que Jesus estava dizendo era um filho conversando com o Pai no lugar secreto. Um momento único. Só vocês dois. Então não tinha visibilidade, pessoas olhando, aplaudindo. Isso é muito interessante, porque Jesus estava ensinando a intimidade verdadeira versus a hipocrisia. É uma coisa que vem do coração para Deus, e a hipocrisia é uma fachada, é uma máscara que as pessoas usam. E isso pode ser um religioso, pode ser um crente,
mas pode ser também até um descrente. Aconteceu um fato interessante aí um dia que a gente estava na reunião de homens. Chegou um rapaz aqui. Provavelmente ele estava andando de cidade em cidade, mas ele veio, ele estava ali, entrou, e alguém o levou para a sala onde a gente estava orando. Só tinha homens. O Robson estava lá, não estava, Robson? Naquele dia? Estava não. O J. Alberto estava, não sei, Rodolfo estava. Olha aí, testemunhas. Isaías Alves estava lá. Então aquele moço, ele chegou, mas com a aparência de crente, porque ele ficava falando algumas coisas, aquele negócio todo lá que a gente já sabe, né? E pedindo a palavra, toda hora, eu quero dar uma palavra, eu quero dar uma palavra. E aí ele, acho que foi o Romênio, alguém cedeu lá e ele deu uma palavra. Parecia coisa de crente. Parecia. Mas aí ficou o Romênio e o Felipe para conversar com eles. E a gente saiu, nós terminamos lá a reunião, e ele pediu para um dos dois ligar para a mãe dele, que estava em alguma cidade. Aí ele, não, vamos ligar. Não sei se o Felipe ou o Romênio ligou, porque ele queria falar com a mãe dele. E aí, a primeira coisa que ele disse para a mãe dele: mãe, eu estou aqui em Juiz de Fora, estou aqui para ajudar nessa enchente. Olha lá o tipo de gente. Quer dizer, é hipocrisia, era uma coisa que não era real. Ele estava vestindo uma capa, mas lá dentro do coração tinha outra coisa, né? Aí o Felipe não deixou barato. O Felipe ou o Romênio disse: olha, ele está mentindo, ele está aqui em Três Corações, com a gente aqui, ele está mentindo. Era um mentiroso, era uma máscara. Era aquele que entra assim, conversa com a linguagem de crente, porque na verdade muitos desses homens já passaram por clínicas, tiveram contatos com a palavra, então o jargão evangélico eles conhecem melhor do que a gente às vezes nem usa, né? Mas simplesmente uma máscara. Isso pode acontecer com aquele homem ou com um religioso. Esses homens da época de Jesus, eles se comportavam desta forma, eram criados como religiosos. Você quer ver uma coisa? Quando a gente morava na Ilha do Governador, a gente tinha um trabalho no Padre Severino. Como é que chama lá? Ali é a Vila Joanesa. E lá é uma instituição de menores infratores. Cometeu um crime, ia para lá. Abaixo de 18 anos, ia lá para o Padre Severino. E ali, a gente encontrou muitos jovens, todas as classes sociais você encontrava ali. E muitos deles cometeram crimes bárbaros. A gente tentava de todas as formas evangelizar aqueles jovens, aquelas meninas, eram meninas e meninos, tinha a ala dos meninos e a ala das meninas. Independente de onde eles foram criados, eles cometeram algum crime e estava ali. E muitos deles usavam, sim, máscaras, se apresentavam de uma forma que realmente não era, mas alguns eram sinceros. E eu já falei isso uma vez aqui. E um dia, uma menina, deveria ter seus 14, 15 anos, ela escreveu. A gente trabalhava com João, aquele estudo baseado no Evangelho de João. Ela escreveu lá atrás, do Evangelho, me deu. E estava escrito assim: tio, se eu tivesse conhecido Jesus antes, eu não teria cometido o crime que eu cometi, disse aquela jovenzinha. E qual era o crime? Foi um crime bárbaro, de homicídio, ela e o namorado dela. Então, mesmo no ambiente que as pessoas negam o que elas fizeram, você vai ter pessoas que têm sinceridade. E aquela criança, aquela jovem, falou isso porque realmente o Evangelho mexeu com a alma, e ela mexe, e ele mexe, né? Ele tem esse poder
de mexer com a alma do homem e transformar, espero que ela tenha saído dali transformada. Mas houve sinceridade no coração dela. Então Jesus, ele estava dizendo justamente isso, ensinando que a verdadeira motivação da nossa vida e da nossa oração não é ser visto pelos homens, mas por Deus. Ele é o alvo das nossas orações. E a condição do coração, ela vai determinar por quem nós vamos ser vistos. Nosso coração quer Deus, você terá um momento especial com Ele. Mas se o coração estiver totalmente enganado e for enganoso, o homem terá os aplausos dos homens, simplesmente. Então a sinceridade, ela é ideal e ela produz um relacionamento real com Deus. Jesus encoraja os seus discípulos a ter uma busca sincera da face de Deus. Agora você pode até perguntar, mas Jesus sempre orava num quarto, já que ele está dizendo aqui que se deveria buscar um quartinho lá para orar? Não, por isso que eu falei que era uma figura que ele estava usando. Porque o único relato que nós temos que Jesus entrou num quarto foi para curar uma menina e orar, ou para curar alguém. Geralmente ele orava à beira-mar, nos descampados, nos montes, em vários locais, nas sinagogas, na área do templo externa. Então, não havia assim um lugar específico e nem um quartinho que Jesus buscava. Por isso que eu falei que é uma figura. E isso é importante, porque a gente pode entender que qualquer lugar pode ser o nosso quarto. A questão é de coração. É quem você está buscando? O que você deseja ali? Quem é o alvo? Na realidade, ele estava ensinando que o nosso alvo deve ser sempre Deus, nada mais. E se você estiver orando lá na praça, pode, desde que o seu alvo seja Deus. Você pode estar orando por alguém, pela cidade, por qualquer motivo, mas você está com o seu coração diante do Deus vivo. E as pessoas olhando, não tem problema, a motivação é diferente. Vocês entenderam? Daqueles homens. Qualquer lugar pode ser o nosso quarto, e nele haverá sempre um único espectador. É essa a nossa expectativa. Só Ele, só tem Ele, só Jesus. Mas requer de nós sinceridade, veracidade e uma adoração verdadeira. Aquele é um momento exclusivo de adoração verdadeira, não de outra intenção. E aí, o Senhor Jesus, ele fecha, para a gente concluir, dizendo: e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Teu Pai que vem em secreto. Quando ele diz isso, ele está dizendo: o alvo sempre será Deus, e deve ser Deus. Teu Pai te recompensará. Que recompensa é essa? Então, você será visto e ouvido por Deus. Isso é tudo, né? Deus ouvindo e olhando lá um pecador de joelho, ou em pé, ou deitado, prostrado diante dele. Deus está lá olhando. A promessa é: e teu Pai não é um desconhecido, ele é íntimo, ele te vê, te escuta, ele estará lá, seja no quartinho, no monte, na praça, na igreja, aonde você estiver. Você deu atenção para ele, exclusiva para ele, agora você recebe a atenção exclusiva do Pai. É você e ele está lá te vendo, atenção exclusiva. Antes, um filho e um pai, agora um pai e um filho. É o pai olhando e vendo o que o filho tem para lhe falar. E será um momento único.
entre Deus e o seu Filho, aquele que estará lá. Então veja que Jesus ele quebra uma estrutura que era danosa para o homem em relação a Deus. E ele coloca algo muito simples de relacionamento com Deus, de verdade, sinceridade, de pureza de coração, você e Deus. E ele diz que é um momento único. Ele vê, ele te recompensa. Recompensa significa dizer isso mesmo. Essa exclusividade, essa visibilidade que você terá de Deus, e não de homens. Você e o Pai. Então, que haja também esse mesmo sentimento. Que a gente entenda que é importante o lugar secreto. A condição do coração é determinante. E que a gente precisa, olha, nós cantamos aqui, nós precisamos adorar a Deus com toda a nossa alma, com toda a nossa intensidade, porque não existe algo mais precioso do que Ele. E Ele é tão bom que nos deu esse privilégio de nos encontrarmos com Ele quando nós quisermos, nem é Ele que marca, nós marcamos o momento, a ocasião e o motivo do encontro. Então, que Deus abençoe a sua alma e que a gente tenha essa visão bem nítida de como deve ser o nosso comportamento diante de Deus, intimidade verdadeira versus hipocrisia. Deus os abençoe.